Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Hipnose e PNL. Eu sou André Ariovaldo e neste vídeo nós estamos com a 7ª aula do nosso curso de Introdução à Programação Neurolinguística. E nesta aula a gente vai falar sobre como o nosso cérebro constrói a realidade através dos filtros mentais. E se você ainda não assinou, não se inscreveu, melhor dizendo, em nosso canal, inscreva-se, é bem rapidinho, você dá um clique e já mantém-se atualizada acerca dos nossos conteúdos. Clique também em gostei, tem um sininho aí, você recebe as notificações para manter-se a par. À medida em que a gente vai enviando o material, você mantém-se sempre em primeiro lugar. E na PNL nós aprendemos acerca dos filtros mentais, os modos pelos quais o nosso cérebro ele filtra a realidade e constrói a própria realidade. Então, nós aprendemos que as informações elas chegam para nós através dos órgãos dos sentidos, que são visual, auditivo e o sinestésico, que envolve tato, olfato, paladar, etc. E à medida em que nós vamos captando as informações do mundo externo, nosso cérebro ele vai trazendo para a nossa consciência apenas aquilo que importa para a consciência. Todo o resto torna-se inconsciente e algumas coisas são até mesmo descartadas porque são totalmente desnecessárias. Esta forma que o cérebro tem de trabalhar, trazendo para a consciência apenas o que importa e deixando de lado o que não importa, é aquilo que a gente chama de filtro. Então ele filtra as informações. Os filtros eles são configurados com base em inúmeras características, em inúmeras questões que cada um de nós possuímos. Por exemplo, a nossa idade. Então, uma criança, ela constrói a realidade diferente de um adulto. A profissão. Se um botânico entra numa floresta e um cientista entra na mesma floresta, um cientista espacial, por exemplo, entra na mesma floresta, cada um terá visão diferente acerca da mesma floresta. É uma coisa que a gente até já falou um pouquinho na aula anterior, quando tratamos sobre o mapa, né? O mapa não é o território, subjetividade, etc. Então, a pessoa que possui determinada profissão, esta profissão fará com que ela construa a sua realidade com aspectos desta profissão. Então, um engenheiro, quando o engenheiro ele sai para fazer uma caminhada na rua, provavelmente ele perceberá coisas diferentes de um artista. Quando o artista sai na rua, ele filtra a realidade de uma forma diferente da de um engenheiro. Uma outra coisa que também acaba filtrando a realidade, na verdade tudo que a gente tem gera filtro de realidade, mas coisas mais expressivas, né? É o sexo masculino e feminino. Quando um homem e uma mulher entram em um shopping, cada um percebe coisas diferentes em relação ao mesmo shopping. Se uma mulher ela vai, por exemplo, na 25 de março, juntamente com o seu marido, ambos terão experiências bem distintas, perceberão coisas, filtrarão coisas de acordo com o modo como cada um tem de interagir com as questões internas e as questões externas, criando a própria realidade. Então, o cérebro ele filtra e traz para si só aquilo que importa. E entre estes filtros, existem 3 filtros que, independente de sexo, idade, religião, história pessoal, etc., todos nós possuímos. Então, eles existem para todos nós, que são a omissão, a distorção e a generalização. Todos nós distorcemos, generalizamos e omitimos a nossa realidade. No caso da distorção, nós já temos uma forma própria de enxergarmos o mundo, o modelo de mundo, então já existe uma forma de interagirmos com a nossa realidade. É a partir deste formato que vem lá dos estudos da Gestalt terapia, quando os criadores da PNL, o Richard Bandler e o John Grinder, estudaram, modelaram o Fritz Perls, que foi o criador da Gestalt,
eles perceberam esta ideia da forma, né? O modo como tal, a forma como tal, nós percebemos a nossa realidade. Então, esta forma já está uma vez configurada em nós, e quando nós entramos em contato com a realidade, nós distorcemos as questões para atender a nossa forma, ao nosso modo de ver, ao nosso modo de perceber, ao nosso modo de sentir a vida. Por isso que existe até uma frase que em particular eu gosto bastante, que ela diz assim: para quem crê, provas não são necessárias. Para quem não crê, provas não são suficientes. Então, se por exemplo uma pessoa acredita em Deus, por onde vai ela consegue enxergar sinais de Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, por onde vai, mesmo que possam existir tais sinais, ela não percebe tais sinais. Então, ela distorce a realidade para adaptar a realidade às perspectivas, às expectativas que já possui em si. Então, ao invés de criar realidades novas, mesmo em experiências novas, o cérebro adapta tais experiências para que elas sejam relativamente semelhantes a experiências que a pessoa já tem dentro de si. Então, um exemplo, você vai assistir determinado filme, um filme de romance, aventura, suspense do seu agrado. E quando você está assistindo esse filme, mesmo que seja um filme que você nunca assistiu, você acaba comparando este filme a outros filmes que você já assistiu. E quando você faz esta comparação, você cria expectativas. Então, se aquela famosa cena do suspense, onde uma pessoa vai sozinha no escuro e aproxima-se de uma porta entreaberta que range, ou então abre sozinha, ou então a própria pessoa abre, você já começa a criar a ideia de que em algum momento ou vai aparecer um assassino, um monstro, um espírito, um fantasma, algo perturbador, um demônio, ou um gato, ou aves, ou pombos, né? Aves que vão, batem, saem e tudo mais. E às vezes não acontece nada. Então, nós distorcemos aquilo, entramos naquilo, esperamos aquilo, construímos internamente aquilo para que aquilo atenda à nossa expectativa. Então a gente distorce a realidade. E a distorção, assim como todos os demais filtros, eles servem para economizar a energia do nosso cérebro. Então o cérebro, ele adora economizar energia. Ele pensaria assim: para que eu vou criar algo novo se eu já tenho informações? Então eu vou lançar as informações que eu já tenho, trabalhando por comparações e colocando coisas até onde não há. Quando você fala com alguém, a pessoa diz assim: ah, mas você que me disse isso. Não, mas eu não disse. Disse sim, você até fez, eu vi você fazer. Não, eu não fiz. Então a pessoa, ela estava esperando que você dissesse, estava esperando que você fizesse. Você não disse, você não fez, mas ela distorceu e ouviu você dizer, ela distorceu e viu você fazer. Então, o mesmo acontece com a gente. Às vezes, a gente acha que alguma coisa aconteceu quando não aconteceu. A gente acha que alguém falou quando não falou. A gente acha que ouviu quando, na verdade, não ouviu. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem estas habilidades de causar delírios naturais, de causar visões, de causar alucinações, audições e sensações que não refletem o que está acontecendo no mundo lá fora, mas o que está acontecendo no nosso foro íntimo. E estas distorções, elas são tão significativas que representam, expressam literalmente a nossa realidade. Então a distorção, uma parte da realidade é distorcida. E é exatamente a distorção que é responsável pela nossa criatividade. Todas as coisas que fazem parte da nossa criatividade são distorções. Nós distorcemos a realidade para que possamos, ao distorcer, criar
e inventar até mesmo uma coisa relativamente nova. Nada se tira do nada, tudo se tira de alguma coisa, né? O outro filtro é o filtro da generalização. Então, a partir de uma experiência, nós generalizamos para todas as demais. Não há nada de mal em nenhum dos filtros, apenas uma vez que nós vamos tomando consciência deles, nós vamos entendendo que, em verdade, muitas coisas que nós julgávamos ser a realidade, em verdade é uma virtualização do sistema nervoso e faz a gente ver, ouvir e sentir várias informações e questões que lá fora não estão acontecendo, apenas aqui dentro de nós. E no caso da generalização, nós vivemos determinada experiência e a partir dela generalizamos para todas as demais. Então, a generalização, ela ajuda-nos a evitar ter que reaprender todas as vezes as mesmas coisas, por mais simples que elas sejam. Então, um exemplo bem básico de generalização. Você aprende a abrir torneira e generaliza, uma vez que tenha aprendido a abrir torneira, esta aprendizagem para todas as demais. Qualquer torneira que você visualizar, você já sabe o que tem que fazer, você já sabe abrir. Se não houvesse a generalização, a partir de uma experiência generaliza para todas as demais, todas as vezes que você fosse abrir torneira, você teria que aprender novamente a abrir torneira. Seria como se fosse a primeira vez, como se fosse um objeto que você nunca houvera visto antes. Quando você aprende a andar de bicicleta, generaliza para todas as bicicletas. Quando você aprende que homem não presta, você acaba enxergando questões que você considera não prestar em todos os homens. Quando você acha que toda mulher é tranqueira, você acaba generalizando esta crença, este entendimento, e todas as mulheres que você vê, você acaba desmerecendo porque você deixa de dar valor. Então, a partir de uma única experiência, a gente propaga, a gente generaliza para as demais. A generalização, muitas vezes, ela acaba limitando até mesmo os nossos modelos de aprendizagem. Porque ao mesmo tempo em que ela facilita a questão da aprendizagem, você aprende uma vez e pronto, esse aprendizado ele vai acompanhar você pela sua vida toda, também, muitas vezes, ele faz você acreditar que você já chegou, faz acreditar que você não tem mais o que aprender, porque ele está sempre generalizando. E é também a generalização que faz nós trazermos coisas que não são tão grandes assim para aspectos gigantescos dentro de nós e às vezes fora de nós. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu sou burro, então é uma fala generalizada. Está dizendo que é burro, está trazendo a burrice para a identidade. Está deixando de ver que esta coisa que ela considera burrice provavelmente é um pensamento só, é uma coisa que a pessoa fez. E esta coisa que a pessoa fez, que alguém de repente olhou e disse, você é burro, não aprende isso, você é uma burra, não entende isso. A partir disso, você generaliza para todo o seu ser. Então, às vezes, é um comportamento que foi inadequado e que gerou esse tipo de julgamento, que fez você acreditar que, ao invés de apenas aquele comportamento, todos os seus comportamentos são burros, todo o seu ser é burro. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. A mesma coisa. Não é ansioso, ansiosa, é alguma coisa, um pensamento, um comportamento, um modo de ser que tem este padrão, mais ansioso, mais agitado, agitado. Mas não o ser em si. Então a gente generaliza achando que é tudo daquele modo. Ou então quando a gente diz assim, ninguém gosta de mim, uma mega hiper generalização. Ninguém é ninguém, né? Então é como se você estivesse atribuindo isso a todas as pessoas do mundo todo, que em qualquer lugar não gostam de você. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Não consigo dizer isso para ninguém.
Então são generalizações. O nosso cérebro, ele trabalha muito nas questões da generalização porque é um filtro que ajuda a economizar energia. Imagina que chato seria a gente ter que ser específico a todo instante. E o outro filtro é o filtro da omissão. A omissão é quando uma parte da realidade é simplesmente omitida. Então, é aquela questão de que o cérebro ele só vai trazer para a nossa consciência o que não importa ele não traz para a consciência, fica simplesmente omitido. Então a nossa omissão, ela também ajuda a manter o nosso foco, manter a nossa atenção apenas naquilo que nos importa, fazendo com que o nosso cérebro economize energia, mantendo o nosso foco, a nossa atenção apenas nas questões que, de alguma forma, o nosso sistema considera serem as mais importantes para nós. Por um lado, isso é legal, porque mantém você atento, atenta apenas nas questões que relativamente são interessantes, mas por outro lado também é um desafio, pois às vezes a nossa mente ela está dando importância, atenção, foco apenas para as coisas que não importam, que são desagradáveis, que são perturbadoras, e omite possibilidades, omite novas expectativas, omite possibilidades de solucionar, de sair. Então, o cérebro ele acaba ficando em transe, o transe problema, a mente travada, linkada apenas nos modelos perturbadores, sofridos, dolorosos, difíceis, e omite uma parte mais interessante da vida. E é aquele momento que a pessoa diz assim, eu não presto, eu não sou nada, eu sou um lixo, eu não tenho mais jeito. A pessoa está omitindo qualidades, virtudes, habilidades, possibilidades de ver além, de perceber além daquele problema onde a mente está em transe, travada, linkada. Então, os filtros, eles são indiferentes em relação às coisas que fazem bem ou fazem mal. Eles simplesmente filtram e ao filtrarem, eles vão construindo a nossa realidade. Então, em resumo, os filtros constroem a realidade, a nossa realidade, né? Constrói o nosso mapa, que é a nossa subjetividade. Esses filtros constroem a nossa subjetividade. Eles podem ser configurados de acordo com a nossa idade, sexo, profissão, história pessoal, modelo funcional, a forma com a qual nós experimentamos a nossa vida. E os fundamentais que estão para todos nós são a omissão, uma parte da realidade é omitida, a generalização. A partir de uma experiência que nós vivemos, nós generalizamos para todas as demais. É daí que vem fobia, muitas vezes. Então, a pessoa vê uma barata, tem uma reação emocional. Fato mais emoção igual a programinha interno. Então, vê uma barata, tem uma forte emoção e essa forte emoção generaliza para todas as demais baratas que irá ver na vida. E aí, sempre que vê barata, remete-se àquela emoção. Tem, de repente, o medo ou então até mesmo uma fobia. Assim como água, palhaço, tem gente que tem fobia de palhaço e assim vai. E a distorção, que é responsável pela criatividade. A gente cria, às vezes o que a gente cria é bacana, às vezes o que a gente cria não é tão bacana assim, né? Então, tem gente que tem a habilidade de criar o que não presta, de enxergar o que não presta, de alucinar mesmo, né? De forma natural, de forma espontânea, colocando na sua realidade externa as coisas que apenas estão acontecendo na sua realidade interna. Se, por exemplo, ela fosse filmada, ela perceberia até, quem sabe, né? Talvez nem assim perceberia, mas talvez, sendo filmado ou filmada, perceberia que, na verdade, estava apenas construindo coisas que estavam na sua cabeça e que não estavam realmente fazendo parte ali daquela realidade externa. Espero que você tenha gostado desta aula. Clique em gostei, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários, interaja, participe, compartilhe
porque se está sendo de repente bacana para você, com certeza será muito bom também para as outras pessoas, ok? Da minha parte, muito obrigado, sucesso, luz e paz. Valeu!